Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos, apesar das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, apreendermos ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje pela nossa irmã, com o auxílio dos irmãos da espiritualidade superior. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Vamos começar a nossa conversa de hoje, de onde paramos na semana passada. Pega, por favor, ali o Livro dos Espíritos para mim. Onde paramos na questão que nós estávamos falando sobre a influência do organismo na manifestação, né, das potencialidades da alma. E nós estávamos comentando sobre essa questão do corpo físico, principalmente, né, do cérebro ali, da casa mental, nos ajudar não só, né, no freio das nossas tendências negativas, quanto com alguma lesão impedir a manifestação da nossa inteligência. Então, no capítulo que eles falam sobre essa influência, a gente estava nessa questão aqui, ó. Pode-se induzir, 369, foi que a gente encerrou. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Né? Isso já dá para a gente perceber que a criança, ela, ao nascer, né, ela não tem... Ela entende, ela é instintiva, ela não tem ainda a inteligência e o raciocínio, ela é instintiva, ela é perceptiva, né? Tanto que alguns bebês, quando a mãe, ela não tem uma quantidade de leite ali, né, favorável para matar a fome ali do bebê, o bebê chora. Ele já aprendeu, ele condicionou que quando ele chora, alguém vai ajudá-lo de alguma forma. Ou vai mudar uma fralda, ou vai dar mais uma comidinha, um alimento, porque ele chora. Então, ele já condicionou isso, né? Que quando precisa de alguma coisa, ele vai se manifestar assim. Mas ele não faz isso com raciocínio, ele não faz isso achando que isso vai acontecer. É apenas um condicionamento. Tem alguns bebês que, quando estão mamando o leite materno, eles descobrem por instinto também, que se eles pressionarem a mama, fizerem pressão na mama, sai mais leite. E eles fazem isso. É igual bichinho. Quem aqui já não viu um cachorrinho mamando na mãe? Né? Todos eles botam a patinha e ficam fazendo pressão. Eu até recebi agora pela internet uma cadelinha, acho que não sei se são 10 que ela tem, e todos eles, ela está deitadinha de barriguinha para cima, aí tem uma fileira de um lado e uma fileira do outro, mamando, né? E ela com a barriguinha para cima, pacientemente esperando. Todos eles fazendo isso, né? Agarradinho na teta e fazendo assim com a patinha, todos eles. Aquilo ali não é um raciocínio, porque ele não tem essa, mas é instintivo. E o bebezinho, a criança, ela faz a mesma coisa. Então ela vai condicionando, que ela fez a primeira, deu certo, ela continua fazendo, e assim vai. À medida que esse bebezinho vai crescendo, vai começando a entender as coisas, a perceber melhor. Aí sai da percepção para o desenvolvimento mesmo da inteligência. Porque o espírito que encarnou ali, ele tem uma gama de conhecimentos, mas ele está num corpinho que não oferece a ele condições de ele manifestar a potencialidade dele de inteligência. Ele não é um bebê,
né? O espírito não é um bebê, não é uma criancinha. O espírito é milenar, já conhece muito bem, mas ele está num corpo que está limitando a sua capacidade. Então, a organização física, a partir por isso que a gente fala que é muito sofrido para o espírito a encarnação. É sofrido para ele, porque ele tem que se limitar a isso, ele tem que aceitar essa condição de um corpinho de bebê, um corpinho pequeno, ainda não desenvolvido, né? Tem gente que fala, a encarnação só se completa lá pelos 7, 8 anos. Não, é o corpo, é o cérebro, né? A parte frontal, que é responsável pelo raciocínio, que é responsável pelo comportamento das pessoas, né? Que é ali, que é o centro para isso aí. E isso aí vai se desenvolver lá pelos 6, 7 anos, que começa a ficar mais formadinho. Até então, a criança é muito instintiva. Ela pensa, lógico, ela raciocina, mas muito limitadamente, que ela não tem todos os órgãos ainda desenvolvidos. Mas a alma que está ali, ela sabe de tudo isso, mas ela está encarnada. Então, ela está limitada. O espírito está ligado ao corpo, molécula por molécula, né, através dos fluidos do perispírito. Então, ela recebe toda essa limitação da sua organização física. Assim acontece também no outro extremo, né? Quando a gente fala que a pessoa muito idosa, às vezes ela vira criança, é verdade, vira mesmo, né? Se ela tiver algum problema, então ela vira. Se ela não tiver, não vai virar criança, né? Se ela tiver com uma saúde mental boa e for muito ativa, né? Ela tem um raciocínio pleno, normal. Muitas pessoas com muita idade não tem problemas nenhum nessa questão. A gente vê pessoas assim com 98. Eu vi uma entrevista do Ivo Pitangui ao Jô Soares, eu já tinha visto também a outros jornalistas. Ele está muito idoso, mas ele está pleno no seu raciocínio, né? Ele não opera mais, ele só ensina, ele só dá aulas, ele ensina e assiste, acompanha, ensinando, porque o conhecimento dele nessa área aí é o melhor que nós temos, né? Aí no mundo dizem que ele é o melhor. Então, mas ele está pleno de raciocínio, lembrança, memória perfeita, sem nenhum problema mesmo. E ele está muito idoso, né? Ele está com mais de 90, ele está idoso. E, no entanto, ele está perfeito. Agora, quando existe um problema, né? Quando existe aí um problema mental, alguma coisa, uma doença, alguma coisa, aí já limita. Então, acontece, às vezes, do idoso começar a fazer coisa que criança faz, a gente tem que vigiar, né? Porque ele fica. Por quê? Porque a organização física começa a limitá-lo, né? Então, ele começa a fazer coisa que ele não fazia, né? Começa a dar trabalho, igual uma criança, às vezes, está dando trabalho, porque, inclusive, não pode nem deixar junto com uma criança, porque não vai dar certo, não vai dar certo. Né? Nós temos um caso que a gente ri muito na família, que quando fica perto da criança, pior do que a criança. Então a gente ri, que é engraçado, chega a ser engraçado, né? Então isso por quê? Porque algum problema de saúde, né? Uma vascularização cerebral já comprometida, não está oxigenando muito bem, então começa a limitar. Quer dizer, o espírito, ele está sob a influência do seu organismo. Não resta dúvida. É por isso que a gente tem que tratar muito bem desse corpo, né? Porque ele é nosso instrumento de trabalho. Então, fazer o que a gente faz, ficar com todos os excessos durante a nossa vida, é procurar problema realmente para mais tarde. Mas tem gente que fuma a vida inteira, que bebe a vida inteira, não tem problema. Bom, mas não são todos. A tendência para uma pessoa que não tem cuidados, né, na alimentação e tem vícios e comete muitos excessos é realmente adoecer.
A tendência é essa, se vai ou não, a gente não sabe. Né? E também aquela pessoa que se preocupa, que tem as suas regras, né? Isso aí também, eu tenho uma pessoa na família que ela já está há quase 2 anos, eu já até comentei sobre isso aqui, teve 8 AVCs, está quase 2 anos na cama, e foi, né, eu era criança quando minha tia se casou, e foi a pessoa mais, assim, regrada, mais disciplinada que eu conheci até hoje. Sempre se alimentando muito direitinho, porque trabalhava muito, precisava muito dessa organização física boa, sempre com muito cuidado nos alimentos, sempre muito atento a isso, sem exageros, sem vício nenhum, sem nada, né? Um corpinho magro, nunca teve excesso de peso, pelo contrário, um corpo magro, né? Um corpo normal, mais para magro, né? Sem nenhuma circunferência avantajada, magrinho, sempre assim. Há cerca de uns 10 anos, talvez um pouco mais, infartou. E depois, há cerca de 1 ano e 8, 9 meses, mais ou menos, teve um AVC, depois veio tendo outros, né? Aí até minha tia fala assim, isso aí, o espiritismo explica isso pra gente, porque ela falou, olha, eu passava na rua, ela mora no Rio, né? Então, ela nessa época, ela morava num lugar, ali perto da Parmê, antes tinha um bar, e na esquina, sabe, lá na Praça Afonso Pena, que ela morava ali, a gente já sentiu o cheiro da fritura naquele bar. O cheiro do óleo fritando os salgados ali. Aí a gente passava ali, estavam aquelas pessoas até de uma certa idade, que já estavam aposentados, que nem estavam trabalhando, já tem uma certa idade, aí já estavam assim vermelhos, porque era cerveja o dia inteiro, e bebida, e salgado frito, e não sei o que. Ela falava assim, meu Deus, o que vai acontecer com eles? Eu falei assim, nada que eles não tenham que passar, a menos que, se estiver exagerando, né? E, no entanto, hoje ela lembra disso, ela fala, lembra quando eu falava com você? Outro dia eu passei lá, os 2 estavam lá, do mesmo jeito, comendo, bebendo, comendo aquelas frituras, e o meu marido todo regradinho, disciplinadinho, está em cima de uma cama. Eu falei, pois é, não existe regra para isso, né? Cada um tem que passar o que tem que passar. Não vai poder escapar às suas escolhas, as escolhas que fizeram para queimar esse conjunto, né, que a gente chama de karma, que é aprovação e expiação. Agora, se ele talvez não tivesse feito todo esse cuidado, não tivesse tido toda essa disciplina, já podia até ter ido antes, ter morrido antecipadamente, por culpa própria, aquele suicídio indireto. Então, a gente tem que tratar muito bem do corpo, porque as escolhas que nós fizemos, essas vão se concretizar. A gente não sabe nem quais foram. Quer dizer, saber a gente sabe, mas não está em nível de consciência nosso, né? Então, a gente não está lembrando. Quer dizer, nós vamos ter que passar aí pelas escolhas que fizemos. E se nós não disciplinarmos a nossa organização, a nossa vontade, as nossas atitudes, nós vamos cometer muitos erros, muitos enganos, vamos estragar um corpo que precisa ser preservado, porque ele é o instrumento da nossa vida aqui, né? Da nossa ação aqui na Terra. E ele vai, com certeza, influenciar no desenvolvimento da nossa inteligência, no desenvolvimento da nossa moralidade. Ele não vai dar, mas ele vai influenciar. Nós terminamos a nossa reunião na semana passada comentando o caso daquele rapaz, né, que teve essa lesão. Há muito tempo, né, muito antes disso acontecer, e já tem aí, até Valzali, na época que ela achou esse artigo, ela trouxe a reportagem para eu ler tudo, que foi um senhor, eu tinha, aqui, ele se chama Phineas Gage. Esse senhor, ele trabalhava numa ferrovia, era um homem muito atento, excelente funcionário, disciplinado, tudo. Aí, numa vez, ele teve um acidente, nesse mesmo aí, um acidente de trabalho, um vergalhão perpassou aqui o cérebro dele, saiu pela parte frontal, e daí ele ficou bom. Na hora que aconteceu, todo mundo achou que ele tivesse morrido, mas o homem levantou com aquele ferro na cabeça,
ninguém entendeu aquilo e conversando como se nada tivesse acontecido, como aconteceu com esse também aqui no Brasil, né? Aí foi feita a cirurgia, tiraram aquele vergalhão da cabeça dele, foi feita a cirurgia, como aconteceu com o nosso brasileiro aqui. Só que depois disso, ele passou a ser uma pessoa totalmente irresponsável, passou a ser inclusive violento, agressivo, né, com as pessoas e estava dando problema no meio do trabalho, teve que ser inclusive afastado. E depois desse caso, esse foi o primeiro caso que a ciência estudou. Depois disso, vários outros casos foram analisados, crianças que tiveram acidentes, que tiveram ferimentos no lobo frontal, algumas não chegaram a desenvolver muito bem o seu caráter, né? Ficaram desde crianças com um problema muito sério de comportamento, né? Com aquela lesão no frontal, né? No lobo frontal. Então a ciência chegou à conclusão, depois de vários exemplos, de várias situações parecidas, que o cérebro, a parte frontal do cérebro, ela serve como um inibidor de atitudes e comportamentos. Tanto que eu vou ler novamente aquilo que o nosso amigo médico aqui falou, né? O lobo frontal é responsável pelo nosso temperamento, nossa relação com as pessoas, nosso jeito de ser. É o que nos faz indivíduos ímpares, a parte mais sofisticada do cérebro, diz esse neurologista John Hodgkin, que é quem está estudando muito a fundo esses casos todos, né? Aí nós vemos aqui a pergunta que Kardec faz. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Porque dá a impressão que são esses órgãos, né, que esse departamento, digamos, essa região do cérebro, que daria moralidade e inteligência às pessoas. Porque aquele caso que lemos na semana passada, do senhor Dick, né, quando ele mesmo fala, ele contou esse caso desse senhor Dick, que contraiu uma doença que está destruindo essa parte do seu cérebro, a parte frontal, e começou a apresentar drástica mudança de personalidade. Tornou-se uma pessoa também totalmente alheia ao bem-estar dos outros, né? Não se preocupando com nada, falando muita bobagem. Agora, ativou também uma área que ele não tinha, né? Um talento que ele não tinha, que era de pintar quadros. E ele se tornou um excelente artista. Ele não era assim antes. Então, aí dá a impressão que é aquela região do cérebro é que deu isso a ele. É que deu essa capacidade a ele de pintar, de se tornar um artista. Dá a impressão que era essa região que fazia dele um homem moralizado, um homem sensato, um homem preocupado com os outros. Dá essa impressão, porque quando houve a lesão, aconteceu justamente dele perder aquele filtro, né, aquele filtro necessário para ver o que pode ser feito, falado, o que não pode ser falado, e deu a ele um talento que ele não tinha. Então, isso é só uma impressão, porque Kardec os espíritos respondem para Kardec assim: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, assim como nós temos algumas pessoas com doenças mentais semelhantes, né? As doenças mentais semelhantes, e algumas conseguem um desenvolvimento muito bom da sua inteligência e outras não,
né? Nós temos autistas em vários graus, né? Em uma variante muito grande de ação, de inteligência. Eles são extremamente inteligentes, né? Os autistas são extremamente inteligentes. Inclusive, os savants, que é é um grupo de autistas, que não são todos os autistas que são assim, mas que demonstram uma inteligência muito aguçada para determinada área. Tem um que foi mostrado na televisão, numa reportagem da Discovery, que ele tem a memória dele, como fotográfica mesmo. Às vezes a gente fala assim, fulano tem memória fotográfica. Mas isso é maneira de dizer, mas a dele não. A dele é assim. Né? Ele olha, é como se ele fotografasse e aquilo é armazenado no cérebro dele. Isso só foi encontrado em autistas. Nunca numa pessoa sem esse problema, né? Sem essa disfunção aí, né? E ele, então, aí ele chega, ele foi levado para vários lugares, ele fez uma panorâmica de Nova York, né? Com o passeio que ele fez na mente dele. Depois ele chegou em casa, ele pintou tudo exatamente como com todos os detalhes. E esse é um dos mais famosos, né, no mundo. Eu não sei, eu devia ter até anotado o nome dele para buscá-lo na internet, mais algumas coisas a respeito dele. Então, é maravilhoso esse dom dele, né? Ele, qualquer coisa, ele vê o rosto da pessoa, vai para casa, chega lá, ele pinta o retrato daquela pessoa como se fosse uma fotografia. Então, ele tem essa memória fotográfica mesmo, ela é real, é uma fotografia que ele faz de tudo que ele olha. Né? As lentes de uma câmera são os olhos dele. Então, isso acontece com esse grupo, um grupo reduzido no meio dos autistas. Então, eles têm uma capacidade incrível. Isso não se sabe como, mas a gente, através do espiritismo, a gente pode até dar uma certa claridade a respeito disso aí. Como eles têm um mundo próprio, eles não interagem normalmente com o mundo em que vivem, né? Eles não são eles demoram muito, às vezes, para conversar com a família, eles criam um mundo muito particular para eles. Então, o espírito, ele interage com ele mesmo, né? Com o mundo que ele cria. Então, ele pode forçar a sua organização física, porque ele não tem lesão física. Ele não tem uma lesão física. O problema do autista é diferente, ele não tem uma lesão. Então, ele tem comportamento diferente. Não é como a esquizofrenia, que dá uma lesão no cérebro depois de um certo tempo. Os autistas, eles não têm lesões, eles têm problemas no comportamento. É claro que isso pode ser que mude, pode ser que se encontre alguma coisa ainda, né? Porque isso tudo é muito novo. O cérebro, medicina, você sabe nada praticamente ainda do cérebro. O que sabe é muito pouco, né? E nós usamos muito pouco da capacidade dele também. E como os autistas, eles não interagem normalmente com o mundo em que eles estão, eles criam o deles, eles têm uma facilidade muito grande de forçar mais ainda o desenvolvimento desse cérebro. Eles são extremamente inteligentes, todos eles são extremamente inteligentes. E alguns apresentando aí uma inteligência muito acima da média, né? Muito acima. Então, eles têm esse problema. Agora, por quê? Porque o espírito é que está forçando isso. É o espírito que força o desenvolvimento dessas faculdades. E como ele não tem outras atividades, é muito mais fácil para ele fazer esse trabalho. Agora, por que ele vive nesse mundo? Isso aí está sendo estudado, isso dentro da doutrina espírita, a gente sabe que isso é algo que o espírito tenha escolhido para, né, que ele pudesse resgatar um passado aí dele. Porque fora daquela organização física ali, ele pode ter alguma perturbação, né, espiritual dele mesmo, com ele mesmo, é claro, que senão isso não seria, porque não é questão física, né, mas ele precisa resgatar alguma coisa nessa área, então isso foi uma escolha. Mas existe aí
uma interferência muito grande do espírito sobre a matéria para que isso venha a se realizar. Aí Kardec ainda pergunta, de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Né? Porque pode parecer também, né? Então, já que nós temos a diversidade de talentos, de aptidões entre os homens, se isso pertence ao espírito, então decorre unicamente do espírito? Aí Kardec também obtém dos espíritos esse comentário, essa resposta. Unicamente não é o termo exato. Unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio. Então, essa faculdade é do espírito. O princípio dela é do espírito, né? Mas é necessário ter em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Aí a gente vê aqui um comentário que Kardec faz, que responde muito bem essa questão da ciência, né, sobre essa ideia que a ciência passa, que aquele órgão ali, né, aquele departamento ali do cérebro, aquela região, não é o órgão é o cérebro, aquela região do cérebro, ser responsável pela intelectualização, pela moralização da pessoa. Kardec diz assim, o espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Né? Então, ele não poderia ser cobrado. Se o problema está no órgão, se ele tem aquele órgão lesionado, ele não pode ser preso por matar alguém, ele não tem culpa, né? Então, ele não teria responsabilidade sobre a agressividade dele, sobre a irresponsabilidade dele no trabalho. Teríamos de admitir, isso é muito importante, teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. E a própria ciência já falou sobre isso. Como se expande a inteligência? A própria ciência já analisou isso. Como se expande? Né? Tem um trabalho sobre isso muito bom. Eu acho que não sei se foi a Veja que publicou, muito bom. Ali vem claramente explicando que um filho de Einstein não seria um Einstein por ser filho dele, por ter uma genética maravilhosa. Né? E inclusive, o próprio cérebro dele foi estudado, não tinha nada de especial no órgão cerebral, não tinha. Então, aqui tal. Teríamos, então, esses poetas, esses artistas, não seriam gênios, senão pelos órgãos especiais. De onde se segue que sem esses órgãos, eles não seriam gênios? Né? Se eles não tivessem esses órgãos, eles não iam ser gênios. E que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado. Né? São Francisco de Assis poderia ter sido um celerado, ou então Hitler, um anjinho, né? Um São Francisco de Assis. Porque se dependesse só da organização física, não é? Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional.
Tomemos uma comparação trivial por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis um homem dado à bebida. Né? Aquela pessoa que tem vícios, seja de maconha, de heroína, né? Ou do próprio álcool, os traços na sua fisionomia são claros, né? São bem claros. Então, o médico, logo olhando, ele vê que aquela pessoa usa alguma droga, né? Usa álcool, porque as coisas aparecem ali. Então, quer dizer, é a atividade da alma, é a alma que provoca essas coisas, né? Se ela provoca essas mudanças na organização física, também a alma poderá mudar muita coisa na sua organização com o esforço que ela faz para dominar isso aí. Porque a função do espírito ligado à matéria, está logo no início aqui do Livro dos Espíritos, é intelectualizar a matéria. Essa é a função, né, do espírito ligado à matéria. Intelectualizá-la, fazer com que ela vá se aprimorando da mesma forma, e ela é um instrumento do espírito. Ela não é nada, por isso que a gente fala que o corpo não é nada. Né? O corpo não é nada. Digamos uma bicicleta, por exemplo. Uma bicicleta encostada numa parede não é nada. Ela tem duas rodas, ela gira, ela é um meio de transporte. Agora, ela sozinha, ela não faz nada. Precisa de alguém para pilotar essa bicicleta, como o carro também. Ah, mas hoje tem carro sem motorista. Não, sem motorista não, tem um controle. Alguém controla esse carro, um controle remoto. Ele pode até andar sozinho, mas ele é controlado, né? Como nossas máquinas, nossos computadores são inteligentíssimos. Não, eles não têm inteligência nenhuma. Eles são programados por uma inteligência fora dele. Ele sozinho, ele não vai fazer nada. Bota lá, compra ele lá e põe ele lá na sua casa. Fica olhando para ele, vamos ver se ele vai digitar alguma coisa sozinho, sem você mandar, se ele vai escolher. Bom, ainda não inventaram nenhum que leia pensamento, né? Às vezes, meu filho que brinca comigo sobre isso, quando eu ligo para ele, para essa parte que ele é especialista nessas coisas, eu ligo e falo assim, André, pelo amor de Deus, me socorre que está acontecendo alguma coisa. Ele falou, não, mãe, não está acontecendo nada com a máquina, está acontecendo com quem está direcionando, com quem está na frente da máquina. A máquina está ótima, está muito bem. Agora, quem está ali dirigindo essa máquina que tem que melhorar a situação, né? Eu digo que seja, meu filho, que seja. Mas então socorre aqui, né? Então aí a bicicleta, aparece alguém que não é uma Sueli, que não sabe andar de bicicleta, mas aparece alguém que monta na bicicleta e dirige, olha, ela vai circular, que é uma maravilha. Ela vai andar, que é uma maravilha, né? Pois é, mas precisou de alguém inteligente. Então o corpo é assim, o corpo é uma maravilha. É uma maravilha, aliás, é uma maravilha da natureza, né? Nosso corpo, funcionamento do corpo, tudo ali organizado, funcionando. Quando a gente não estraga ele funciona realmente bem. Quando ele não vem com defeito de fábrica, né? O defeito de fábrica é a escolha da alma para ela resgatar seus erros. Mas quando ele não vem com defeito de fábrica, quando ele vem direitinho e a gente não faz nada para atrapalhar, para estragar, né? Só as provações e expiações que vão dar algum problema aí. Fora isso, não. Então, que fique bem claro que isso não é do corpo. E agora nós temos esse brasileirinho aí, né, que teve o mesmo problema. Um vergalhão atravessou o seu cérebro, passou pela sua parte frontal, pela região frontal, saiu aqui, tem fotos dele na internet, ele ficou muito conhecido, né? Ele é um rapaz muito simpático, ele é muito agradável, ele dá as entrevistas dele, ele é calmo para falar. E aí, agora, a ciência começou a rever, né? Eu vou ler de novo, que pode ser que alguém não estivesse aqui semana passada, o comentário do neurologista sobre este caso.
né, desse rapaz. Espero, não, acho que ficou em casa, mas não tem problema. Ele diz o seguinte, nesse comentário dele, que até então a ciência sabia que toda e qualquer lesão na região frontal provocava uma mudança de comportamento radical naquelas pessoas feridas, né? As pessoas se tornavam irresponsáveis, se tornavam agressivas, até então era isso que se sabia. Mas todos ficavam muito assustados, como que essas pessoas sobreviviam? Como que elas continuavam vivas? E, ó, ninguém desmaiou, nenhum deles. Não houve desmaio, não houve inconsciência, nada disso. As pessoas levantavam com aquele troço espetado na cabeça, né? E iam para o hospital falando. Aí ele falou, mais do que a gente descobrir o porquê essas pessoas não morriam e nem ficavam inconscientes, e nem desmaiavam, nem nada, mais do que isso, é saber por que esse caso desse brasileiro foi totalmente diferente de todos os outros, porque em nenhum caso até então houve uma permanência da pessoa normal. Todos eles apresentavam um desregramento muito grande. Aí ele falou, tem que se saber o que existe, porque tudo que se sabe da ciência até hoje, a gente não pode mais considerar como um fato. Porque agora tem que se descobrir por que ele não teve isso. Então agora eles vão ter que mudar, porque antes se pensava que era aquela região ali que dava isso, né? Porque a ciência, ela não admite ainda a existência do espírito como nós entendemos e como ela vai admitir. E não vai demorar muito, né? Já falamos sobre isso pela contagem dos genes, né? Que o homem tem 25 mil, né? E uma espiga de milho tem 18 mil. Então, e nós não somos uma espiga de milho, né? Um parasita intestinal tem 19 mil e o corpo humano tem 25 mil. Aí, todas as conexões do corpo humano, tudo que acontece no corpo humano, como se explica? Porque antes era explicado pelos genes, né? Eles que faziam isso. Mas agora viu que não é, porque tem muito pouco. Esperava-se muito mais na contagem que eles fizeram, né? Então, há que se ter, a ciência está tentando aí, está um nó nesse meio aí, querendo descobrir como esses genes se organizam para tal complexidade da organização física humana, que tem que ter alguém por trás disso tudo. Tem que ter algo por trás disso tudo. Então, isso aí já está levando um grupo a pensar numa força maior aí, né? Fazendo a articulação e a desarticulação disso tudo aí. Agora, com essa questão desse rapaz, ele está nos Estados Unidos e ele está fazendo todo esse trabalho aí, essa pesquisa está sendo feita com ele, para se descobrir, porque esperava-se que não ia chegar nem a 4 meses do problema dele, que ele fosse começar a ficar agressivo, né? Ele já teve depois disso, a mulher dele já teve um filhinho, porque já tem mais de 2 anos que ele teve esse problema, e ele continua sendo aquela pessoa carinhosa, aquele homem responsável, né? Tudo como ele era antes. Aí, tá aí. Então, a ciência não tem essa explicação ainda, mas nós temos, né? Nós temos. Por quê? Já que os espíritos disseram para Kardec que não são os órgãos que dão as faculdades intelectuais e nem morais. E não podem ser, porque senão seria, qualquer um poderia ser um Einstein, né? Um Einstein poderia ser um Hitler, né? São Francisco de Assis também, então não pode ser organização física, isso, né? De uma forma que eles nem gostam tanto, mas eles também entendem que não poderia ser, a ciência, ainda não conseguiram resposta. Então, já que não é da organização física e eles afirmam que é da parte espiritual,
e que a influência do órgão é muito grande, e isso a ciência sabe que a influência orgânica é muito poderosa, porque a criança não raciocina como um adulto. Só depois que a caixa craniana se completa, que fica tudo organizado, que o lobo frontal é desenvolvido, que a criança raciocina plenamente. Aí ela sai da terceira infância, entra no início ali da adolescência e começa a ser aquele aborrecente, porque já sabe muito bem raciocinar e já pode escolher muito bem as coisas, que já entende, né? Então, quer dizer, nós temos um cérebro que que impõe uma limitação ao espírito, à potencialidade do espírito, com essas regiões bem definidas da visão, do raciocínio, né? Ele impõe muito bem isso aí. Então, essa caixinha, como esse médico mesmo ele falou, aqui até achei agora, o Dr. Renato Rosenthal, mais do que entender o mistério de como ele está vivo, este caso deve levar a uma reflexão sobre o que acreditávamos que sabíamos sobre o cérebro e como nós podemos, nesse caso específico, questionar nossos conhecimentos sobre o que pode ser ainda desvendado. Então, tem muita coisa para ser feita, não é? E esse Dr. Rodrigues, ele disse o seguinte: acho que devemos pensar no cérebro como um conjunto de módulos interativos. Provavelmente, a via indique um módulo responsável pela censura, que o inibia. Então, aqui ele deixa bem claro que isso era dele. Esse neurologista está bem perto do que os espíritos falaram. Esse aqui está bem perto, que ele disse, ó, provavelmente a via indique nesse homem, ele não disse no cérebro, nesse homem, um módulo responsável pela censura, que o inibia. Então, inibia o homem, inibia o comportamento desse homem. Então, havia nele esse órgão que o inibia e que foi destruído pela doença, liberando, então, esse módulo da criatividade. Liberando, olha só, era dele isso também, era dele, apenas liberou. Então, aquele ferimento no órgão frontal inibiu a sua responsabilidade, inibiu a sua moralidade e aflorou essa parte artística nele. Esse chegou muito perto desse raciocínio dos espíritos, né? Então, esse órgão, a organização cerebral, ela tanto vai influenciar no freio do bem quanto do mal. Do bem como? Não, ela não vai, vamos fazer uma explicação bem clara disso aí. Uma pessoa que tem uma demência qualquer na velhice ou que sofre um AVC, ela vai ter movimentos limitados, ela vai ter problemas de memória, alguns vão ter outras coisas, né? Ela vai ter, às vezes, uma paralisia lateral, né? Porque ela pode ter sido ali o órgão da fala, ou então até do raciocínio, né? Esse meu tio, por exemplo, ele teve só com um pouco da fala e a vista. Ele perdeu a visão um pouco que ele já tinha um problema, e isso agravou. Mas ele tem um raciocínio perfeito, não alterou em nada. A memória dele está intacta e o raciocínio intacto. Mas ele não tem muita coordenação do corpo, se bem que segura tudo, e ele não está hemiplégico, ele não dá. Tem que escorar ele, que ele não tem equilíbrio, mas ele não está hemiplégico. Então, cada um acontece de uma forma, né? Por exemplo, o meu pai, por exemplo, teve um AVC. Ele está hemiplégico, o lado direito dele está paralisado, vai melhorar, se Deus quiser vai melhorar aí com a fisioterapia. Mas ele também não está conseguindo falar ainda, mas acreditamos que vai conseguir. Eu tive um parente também que ficou 6 meses sem falar depois de um AVC e voltou a falar, com um pouco de dificuldade, mas voltou. Conseguia se comunicar perfeitamente com as pessoas. Né? Então, cada caso é um caso. Por quê? Também. Por que não é tudo igual? Porque nem todo mundo tem o mesmo karma, nem todo mundo tem a mesma aprovação, a mesma expiação.
Né? Então, o órgão vai ser, aquela determinada região vai ser lesionada também pela força do próprio espírito que escolheu essa prova. Porque é ali que ele tem que provar. É ali que ele tem que resgatar. Então, ele pode não andar, ou ele pode não sentar, né? Ou ele pode não levantar. Então, tudo vai depender. Ou ele pode ficar sem lucidez nenhuma, né? Com um acidente vascular cerebral, ele pode ficar sem lucidez, ele pode ficar sem memória. Então, vai depender da necessidade kármica dessa alma, a parte lesionada pelo acidente. Isso, num acidente de trânsito, não precisa ser um acidente cerebral. Um acidente de trânsito, né, que pode lesionar a coluna e a pessoa não andar mais. Então, cada um vai resgatar dentro da sua necessidade kármica. Porque um AVC, ele pode fazer lesões em várias áreas diferenciadas do cérebro, de um para outra pessoa. Né? Então, cada um vai resgatar naquela área ali. Quer dizer, isso aí seria uma limitação, no caso, para o bem. O bem seria a manifestação das potencialidades da alma. Dela poder falar, dela poder enxergar, dela poder se movimentar, o controle motor, tudo direitinho, né? Mas com essa lesão, houve aí um impedimento pela influência do organismo cerebral, uma limitação e uma influência para que ela não possa manifestar a sua potencialidade naquela área. Então, seria essa aí, né, uma limitação do bem no caso, que ele não pode fazer por uma questão kármica. Agora, a do mal também não deixa de ser também na parte kármica, não é? O espírito tem tendências ruins, ele tem tendência à agressividade, ele tem tendência à irresponsabilidade, né, às agressões. Então, ele tem tendência a isso. Quer dizer, a organização física vem auxiliando essa alma, dando esse freio aí, com essa parte frontal que é responsável por isso, inibindo essas tendências da alma, para que ela possa, com o exercício do bem, com a convivência, com o conhecimento, com o aprendizado, ela domar isso aí com mais facilidade. Deus é justíssimo, Deus é Pai misericordioso. E tudo é feito para auxiliar os seus filhos na sua evolução. Então, essa parte do cérebro, realmente, ela inibe isso. Aí, o porquê que, então, aquele nosso brasileirinho não aconteceu isso com ele? Porque ele não tinha essas tendências. Ele não era uma pessoa irresponsável. Ele não tinha nada que a parte frontal dele tivesse que frear. Então, a lesão na parte frontal não alterou em nada o comportamento dele, porque ele não era uma pessoa tendenciosa à agressão, nem nada disso. Era uma pessoa boa, né? Um homem moralizado, direitinho, aquele órgão, então, existia lá? Sim, claro, a região do cérebro estava lá, mas nunca freou nada nele, não precisou, porque ele não tinha. Então, a lesão não causou nada no seu comportamento, na mudança do seu comportamento. Ele continua a mesma pessoa. E nem vai causar, porque já teria causado. Tem mais de 2 anos isso. E essa lesão, logo depois que cicatrizou e ele saiu do hospital, ele apresentaria. Porque os outros apresentaram imediatamente. Isso deixou realmente de ter esse freio, esse inibidor que esse neurologista aqui fala. Né? Então, ele está normal. Quer dizer, isso para nós é realmente, assim, algo muito importante, porque vem confirmar o que os espíritos vêm falando para nós. É o que Kardec sempre recomendou, né? Kardec, para muitas pessoas, ele é acusado de estar ultrapassado. Dentro até do meio espírita, as pessoas que leem muitas coisas e veem muitas coisas, né, nas obras psicografadas, que não tem na codificação, né, costumam falar que essas obras vieram para complementar Kardec, porque Kardec está ultrapassado. Olha,
Isso é uma injustiça que se faz, até porque Kardec ele foi preparado em muitas encarnações anteriores à do Leon Hippolyte para fazer esse trabalho que ele veio fazer. Ele foi muito preparado para isso. Ele fez um trabalho grandioso e ele na Gênese, que foi o último livro de Kardec, que inclusive a edição revista por ele, né? Quer dizer, revista, quase revista, né? Ele não chegou a fazer toda a revisão dessa obra, porque ele morreu antes da revisão da segunda edição. A primeira edição, muita coisa foi tirada, e a na segunda edição, ele tirou muita coisa da primeira, mas ele não chegou a terminar a sua revisão, ele morreu antes. Mas ele, na introdução da Gênese, ele fala sobre isso, que tudo que está ali, que a Gênese é hipotética, a gente já falou sobre isso, ela tem muitas hipóteses, ela tem muito do pensamento de Kardec, tem também a visão dos espíritos, né? A visão, como tem o livro dos espíritos, foi todo ditado pelos espíritos. A Gênese não. A Gênese teve ditados dos espíritos, pensamento de Kardec e hipóteses também de Kardec, usando aquele método maravilhoso que impõe a pessoa, que leva a pessoa ao raciocínio, impõe raciocínio lógico às pessoas, né? Do tipo assim, isso aqui é de madeira, um exemplo, isso aqui a Bel afirma para mim, isso aqui é um copo de madeira. Aí eu digo, não pode ser de madeira. Ele fala, é de madeira, eu digo, mas não pode ser. Por que não pode? Não pode porque se eu deixar esse copo cair aqui, ele vai quebrar. De madeira ele não quebraria, ele ia quicar, ia lascar, mas não ia quebrar, né? Esse aqui vai virar pedacinho. Então, a hipótese é isso. Por que não pode? Não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. Né? Eu já até falei com vocês que o método de Kardec, que ele usou na Gênese, é um método usado naquela série do Dr. House. Alguém já viu aquela série daquele médico imoral? Ele tem o maior desprezo pelos pacientes. É um horror. Inclusive, se na hipótese dele tiver que tirar um órgão, ele tira sem saber se precisa. Ele é ele é horrível, né? Ele é horrível. Uma vez ele tirou, num dos episódios que eu vi, ele mandou operar a criatura, tirou lá um órgão da criatura e não tinha nada. E a criatura foi operada e ficou sem aquele órgão, depois descobriram que era outra coisa. Ele é horrível, aquele médico, ele é horrível. Mas eu fico presa ali, naqueles episódios, por causa do que ele faz com os assistentes dele, né? Como ele leva os assistentes dele, e no final das contas ele não faz isso por mal, é porque ele é muito cientista. Ele quer muito resolver o problema do paciente, mas não é por causa do paciente se curar, não. Ele não dá a mínima se o paciente morrer, ele não está nem aí, ele nem quer saber, né? Inclusive ele fala horrores para o paciente, mas ele quer descobrir para orgulho dele, para vaidade dele, né? Para massagear o próprio, quer dizer, eu sou o tal, eu sou o bambambam. Só que na série ele é mesmo. Então o que ele faz? Ele tem um grupo de médicos que trabalham com ele, aí quando chega o paciente com problema no hospital, é passado para ele o problema, mas ele nem vai. Tem paciente que nem fica conhecendo ele não quer saber do paciente, os outros assistentes que vão. Aí os assistentes vão, examinam o paciente e começam a levar o problema para ele. Aí eles falam, a doença é essa. Aí os outros, não pode porque essa doença tem sintomas que o paciente não tem. E eles ficam naquele raciocínio, né, naquelas hipóteses de várias doenças, e depois ele conclui, não pode ser isso por causa disso, é isso por causa disso. É o mesmo que Kardec faz na Gênese. Só que Kardec, ele não fechou as hipóteses dele. Na série do Dr. House fecha, né? Mas ele não fechou. Então o que Kardec fez? Ele fez o seguinte, todas as hipóteses, e ele reconhece, ele identifica essas hipóteses na Gênese, todas as hipóteses que aqui estão para serem confirmadas pela ciência. Quando a ciência descobrir
aí essas verdades serão incorporadas à doutrina espírita. Quando que uma cabeça com esse pensamento, com essa humildade, porque isso é ser humilde, né, pode estar ultrapassado? Nunca. Ele abriu para a ciência. Ele abriu o que ele não conseguia, o que ele não podia. Ah, mas não conseguiu por quê? Os espíritos então não sabiam? Sabiam, claro que sabiam. Mas se a obra já estava dando polêmica e problema, trazendo aquilo que a ciência não tinha provado ainda, que é a vida dos infinitamente grandes, né, e do mundo espiritual, que isso aí a ciência não tinha provado ainda, ele trouxe isso, e não foi de forma hipotética, foi aqui com o Livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos. Se isso já estava dando problema, imaginemos Kardec trazer algo que a ciência tinha provado e que não estava de acordo. Depois descobriu-se que não estava. Tanto que Kardec, alguma coisa dentro de uranografia, que muita gente acha enjoadíssimo na Gênese, né? Que faz a parte de astros, de estrelas, de tudo. Essa parte foi ditada por Galileu. Ora, Galileu era um gênio aqui, né? Galileu sabia, Kepler na Alemanha também, junto com ele, já sabiam que a Terra não era o centro do universo. Só que ele foi levado a julgamento, por isso ia ser queimado. Ele teve que abjurar da sua descoberta. E ele fez, porque ele não queria ser queimado, né? Só que quando ele saiu, ele falou, mas que ela não é, não é. E teve gente que ouviu, só que ele não falou isso lá em Juízo. Então ele escapou, né? Há pouco tempo a igreja o absolveu. Há pouco tempo, né? Galileu era um gênio, Galileu sabia muito bem das coisas, e Galileu então não ia saber, né, de tantas coisas que ele ditou ali para Camille Flammarion. Claro que ele sabia o que ele estava fazendo, mas Camille Flammarion foi o médium que serviu de psicógrafo para Galileu, e Camille Flammarion era astrônomo, ele conhecia tão bem quanto, e dos melhores, amigo de Kardec, né, sabia muito bem. Então o que Camille fez? Para o bem geral da obra, também filtrou, com certeza filtrou o ditado de Galileu, porque vai contradizer a ciência naquela época, ia ser linchado, né? Se a obra não estava nem sendo aceita com as verdades que eles nem provaram contra, imagina com aquilo que eles já tinham provado. Mas ainda assim, algumas coisas se escaparam, né? Como, por exemplo, os satélites de Marte. Galileu diz que não tem. Não tinha, e Kardec e Camille passou isso, que não tinha satélite. Aí, tempos depois, encontraram 2 luas para Marte. Aí lá, tá vendo lá? Tá vendo lá? Erro da Gênese. Aí caíram de pau em cima, né? Nem ainda descobriram ao certo, mas já se suspeita com um índice de verdade muito grande que elas não são de Marte. Foram atraídas para a superfície de Marte. Não são dele. A estrutura de Phobos e Deimos, sei lá, qualquer coisa assim. Deimos. Phobos e Deimos. A estrutura desse satélite não tem nada a ver com Marte. Então, aquilo é de outro canto e foi atraído pela gravidade de Marte. Aí vem quem estava errado, né? Quem estava errado? Agora, outras coisas, com certeza a Camille não deixou escapar para não dar a confusão que estava dando, né? E Kardec, como não fechou nada, não fechou nenhuma das suas hipóteses, como que uma cabeça dessa aí pode estar ultrapassada? Nunca, em tempo nenhum. Quer dizer, vocês podem ter certeza que a gente está estudando pode não ter toda a verdade do universo aqui, não tem. Quem pode dizer que tem? E para que teria? Para nossa inteligência curta e interesseira, como é a nossa, para quê? Dar
pérolas aos porcos. Seria isso, né? Porque nós não temos a inteligência aprimorada para entender verdades do universo. Quando se fala em lei da relatividade, a gente não entende nada. E isso todo quem lê e estuda entende. Então, imaginemos as verdades do universo. Então, claro que essa obra aqui, o Livro dos Espíritos, desenvolvido nas outras 4 obras, não contém toda a verdade do universo, mas contém toda a verdade que já podemos entender. Então, isso que tem que ser... mas então, a ciência vai descobrindo e vamos incorporando aqui na obra de Kardec. Então, isso aí, essa descoberta aí desse brasileiro, com essa lesão na região frontal, veio coroar essa questão, esse capítulo aqui de O Livro dos Espíritos. E como esse caso, muitos outros vão surgir. Muitos outros vão trazer verdades irretorquíveis. Aí pronto, a ciência vai se curvar. Aí é aquela questão, então todos vão se tornar espíritas? Claro que não. E qual seria, né, a utilidade disso? Né? Qual seria a vantagem disso? Nenhuma. Mas todos vão incorporar as suas filosofias, as suas crenças, o que está aqui. Porque o que está aqui não foi invenção de Kardec. O que está aqui é da natureza. Kardec não inventou leis, Kardec revelou leis. Então, é muito diferente disso aí. Então, eu me sinto, assim, muito feliz por ter tido contato com essa filosofia, com essa maravilha, com essa obra incrível, porque isso aí amplia os horizontes do nosso pensamento e também amplia as nossas responsabilidades diante da vida. Pelo menos deve ampliar, né? O objetivo é esse. Muita paz para todos.